Ela está sendo gravada. Então, eu vou espelhar o material. Pronto. Então, só relembrando sobre isomeria. Então, esse termo isomeria, ele está relacionado a um fenômeno onde nós temos compostos orgânicos diferentes que apresentam a mesma forma molecular. Então, esses compostos, eles são chamados de isômeros, certo? Então, essa isomeria justamente está relacionada a esses compostos possuírem a mesma forma molecular e forma estrutural diferente. Então, a partir de agora, nós vamos ter que ficar atento a tanto a fórmula molecular quanto a fórmula estrutural. A fórmula molecular é aquela que identifica, né, a quantidade de átomos existentes naquela estrutura. E a forma estrutural vai tentar mostrar como está a organização dos átomos ligados naquela estrutura. Né? Então, vamos ter que ficar atento a esses dois tipos de fórmulas moleculares e fórmulas estruturais. Então, a isomeria ela vai ser dividida em duas: a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, nós vamos identificar esse tipo de isomeria quando nós podemos identificar a diferença de um isômero para o outro no único plano. Certo? Então, nesse caso, a gente chama de isomeria plana. Quando existe a necessidade de a gente visualizar, ou tentar imaginar como se comporta, como se organiza esses átomos num segundo plano, aí nós vamos ter o tipo de isomeria espacial. A gente só consegue identificar a diferença de um composto para o outro se observar em dois planos, aí vai ser um tipo de isomeria chamada isomeria espacial. Você vai visualizar todo o espaço. Certo? Agora, caso eu consiga já identificar um único plano, é a isomeria plana. E na última aula, né, nós vimos os tipos de isomeria plana. Vamos falar aqui novamente, né? Não tão detalhe como falou na última aula. Então, na isomeria plana, nós poderíamos ter isomeria de cadeia, é aquele tipo de isomeria onde os isômeros possuem classificações de cadeia diferentes. Então, para que eu consiga identificar uma isomeria de cadeia, seria necessário você classificar a cadeia de cada composto. Se a classificação forem diferentes, e eles possuírem a mesma forma molecular, eu tenho uma isomeria do tipo de cadeia. Outro tipo é a isomeria de posição. Então, a isomeria de posição, esse termo posição, está relacionado à posição de alguma ramificação, à posição de algum grupo funcional, ou à posição de alguma insaturação, certo? Que ela está em local diferente em relação ao outro isômero. Então, se eu pegar tipo dois compostos que têm uma hidroxila, eu posso ter no primeiro a hidroxila no primeiro carbono e no outro pode ser que no terceiro carbono. Ou seja, a posição da hidroxila ela modificou. Então, eu tenho isomeria do tipo posição. Então, da mesma forma que poderia ser uma ramificação, poderia ser uma insaturação, quando eu falo insaturação, eu me refiro à ligação dupla, à ligação tripla. Ok? Então, nós temos justamente a modificação de uma posição
estrutura. Então, eu chamo de isomeria de posição. Isomeria de compensação ou metameria. Então, esse termo de compensação ou metameria está relacionado exclusivamente à heteroátomo. Então, só vai existir isomeria de compensação ou metameria se existir heteroátomo. Então, é justamente a alteração da posição do heteroátomo. Então, aqui é um tipo de isomeria que confunde bastante o aluno, porque quando ele observa que o oxigênio que está entre o carbono 1 e 2, e o oxigênio agora passa entre o carbono 2 e 3, ele mudou de posição o oxigênio. Só que, exclusivamente para heteroátomo, nós chamamos de metameria. Então, aqui, poderia até considerar ser uma isomeria de posição, porque modificou a posição do heteroátomo. Mas, exclusivo para heteroátomo, nós chamamos de metameria. Então, apareceu heteroátomo, já fica atento, que pode ser um tipo de metameria, por compensação. Isomeria funcional ou isomeria de função vai estar relacionado aos isômeros possuírem funções orgânicas diferentes. Então, você vai procurar identificar qual a função dos compostos, se eles tiverem a mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente, aí nesse caso nós temos chamada isomeria de função, ou isomeria funcional. Para que eles sejam isômeros funcionais, eles devem ter funções orgânicas diferentes. Isomeria dinâmica ou tautomeria, mais conhecido como tautomeria, é quando acontece o equilíbrio dinâmico entre dois compostos com funções diferentes. Então, como assim, professor? O equilíbrio dinâmico é uma reação reversível, né? E nessa reação reversível, ela está em equilíbrio, de forma que o reagente se converte no produto e o produto volta e se converte no reagente. Fica esse ciclo de conversão. E, nesse caso, nós vamos ter dois tipos de isomeria dinâmica ou de tautomeria, que é o equilíbrio aldoenólico, que é de um aldeído com um enol. Então, OH, no caso aqui eu tenho OH ligado ao carbono, que tem uma dupla ligação, ou seja, aqui eu tenho um enol, e aqui eu tenho uma dupla O ligada ao carbono da aldeído. Então, a conversão entre um enol e um aldeído, ou um aldeído e um enol, e vice-versa. Então, aqui eu tenho um equilíbrio chamado aldoenólico. E o segundo caso é o cetoenólico, que vai ser um enol e uma cetona. Então, eu posso ter esse tipo de isomeria de tautomeria entre um enol e um aldeído, um enol e uma cetona. Nesse caso, vai ficar mais sem identificar, porque, como está em equilíbrio dinâmico, então o sinal de equilíbrio é esse sinal aqui que é duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, nós podemos ter dessa forma, como também podemos ter assim, uma seta para a direita e embaixo uma seta para a esquerda. Então, assim também representa o equilíbrio. Então, se estiver em equilíbrio e eles forem isômeros, então os dois isômeros em equilíbrio, você já sabe que é o tipo de isomeria de tautomeria. Então, esse tipo de isomeria de tautomeria, ele deve estar em equilíbrio dinâmico. Então, se está em equilíbrio dinâmico, vai aparecer esse sinalzinho representando esse equilíbrio. Então, você já sabe que é de tautomeria. Certo? Então, isso foi o que a gente viu na última aula. Vou apagar aqui. Isso foi o que a gente viu na última aula. Tipo de isomeria plana. Ok? Então, hoje, a gente vai dar continuidade e vamos ver outro tipo de isomeria. E depois a gente volta e começa a fazer essas atividades. Certo? Vamos para a isomeria espacial.
Isomeria espacial. Então, vamos acompanhar aqui esse texto, que é muito importante, porque tem algumas nomenclaturas que nós vamos utilizar no decorrer do conteúdo. Ele diz aqui, ó, isomeria espacial, estereoisomeria. Então, fica atento a esse nomezinho aqui. Colocar vermelho, colocar então, isomeria espacial ou estereoisomeria, né? Então, esse termo estereoisomeria está relacionado também ao tipo de isomeria espacial. E ela vai ocorrer quando dois compostos que possuem a mesma forma molecular, ou seja, isso é a condição para que ele seja isômero, que tem a mesma forma molecular, né? Apresenta o mesmo tipo de cadeia carbônica, ou seja, quando você começar a classificar a cadeia, você vai observar que eles têm a mesma classificação, têm o mesmo grupo funcional, ou seja, tem a mesma função orgânica, possui a mesma insaturação, ou seja, tiver a ligação dupla ou ligação tripla, também possui, e o mesmo substituinte, o heteroátomo, se diferenciando pelo arranjo espacial dos seus átomos. Ou seja, a gente, mesmo classificando a cadeia, não consegue identificar diferença. Observando o grupo funcional, não consegue observar a diferença. E observando a posição dos substituintes sobre o heteroátomo, também não vê diferença. Ou seja, no único plano, não é perceptível diferença nenhuma. E a gente sabe que o composto é diferente, no caso que ele está fazendo isomeria do tipo isomeria espacial. Então, quando acontecer isso, esses isômeros nós chamamos de estereoisômeros. Vocês vão ver bastante falar esse termo aqui nos exercícios, nas atividades, estereoisômeros. Estereoisômeros vem de estereoisomeria, que está relacionada à isomeria espacial, certo? E eles podem ser diastereoisômeros ou enantiômeros. Então, esses estereoisômeros podem ser diastereoisômeros ou enantiômeros. Vamos ver a diferença? Aqui embaixo. Diastereoisômeros. Esses isômeros não são a imagem especular um do outro. E eles realizam desvio da luz polarizada em ângulos diferentes, certo? Eles vão representar a isomeria geométrica. Então, quando falar de diastereoisômeros, lembrar que eles não são a imagem especular um do outro. Ou seja, se eu colocar em frente do espelho, ele não mostra a sua imagem especular, certo? E eles também realizam um desvio da luz polarizada em ângulos diferentes. Já os enantiômeros, eles são a imagem especular um do outro. Você coloca no espelho, você vê justamente o mesmo composto que você colocou, mas eles não são sobreponíveis. Então, se eu colocar um em cima do outro, a gente não consegue identificar as mesmas posições. Então, eles realizam isomeria chamada isomeria óptica, que é quando o composto desvia o plano de luz polarizado. Então, esse diastereoisômero está relacionado à isomeria chamada isomeria geométrica, e os enantiômeros está relacionado à isomeria espacial do tipo óptico. Então, se eu identificar que a isomeria do tipo espacial, ela vai ter dois tipos, geométrica e óptica. Se for geométrica, os isômeros eu chamo de diastereoisômeros. Se for óptica, os isômeros eu chamo de enantiômeros. É? Então, vamos começar a falar sobre a isomeria chamada isomeria geométrica. Então, essa isomeria chamada isomeria geométrica também conhecida como isomeria cis-trans ou EZ, mas comumente chamado de cis e trans, né? A gente vai ver que esse EZ surgiu para que você consiga justificar um acontecimento que vamos ver mais para frente. Então, essa isomeria geométrica cis e trans, né,
ela está relacionada ao tipo de isomeria onde, no composto, nós podemos identificar a posição, certo? Como é que eu posso dizer para vocês? Na sua estrutura, aquele ligando ele está no mesmo carbono, só que está com uma disposição diferenciada. Como assim, uma disposição diferenciada? Vamos ver o exemplo aqui. Então, nesse primeiro composto, eu tenho carbono, está ligado com hidrogênio, hidrogênio e cloro. Esse outro carbono está ligado com hidrogênio, cloro e hidrogênio. Então, se eu for analisar esse carbono, ele tem 2 hidrogênios ligados e um cloro. Se eu for ligar, observar esse outro carbono, ele tem 2 hidrogênios e um cloro. Certo? Então, o que é que pode acontecer? Se eu pegar esse primeiro carbono aqui e fizer um giro aqui de 180 graus, o que é que poderia acontecer? Se eu girar ele 180 graus, esse cloro que está para baixo vai para cima, né? E o hidrogênio que estava em cima vai para baixo. Então, ficaria desse jeito aqui, né? O cloro iria para cima e os hidrogênios iriam para baixo. O que aconteceria se eu pegasse esse carbono aqui e fizesse um giro nele para que esse cloro ele viesse para baixo? Então, eu girando até que eu conseguisse rotacionar e esse cloro está no meio e esse para baixo. Aí esse hidrogênio viria para o meio e esse aqui viria para cima. Ficaria desse jeito. Certo? Então, na isomeria geométrica cis e trans, nós vamos ter que observar a disposição dos ligantes em relação a eu pegar e dividir a molécula ao meio e começar a raciocinar parte de cima, parte de baixo. O plano de cima e o plano de baixo. Certo? Então, a condição para que exista a isomeria geométrica cis e trans é que eu tenha 2 carbonos insaturados por ligação dupla, os compostos de cadeia aberta. Então, um exemplo aqui, ó, carbono, dupla, carbono, certo? E quando eu identificar esses carbonos que possuem insaturação de ligação dupla, e eu passar um plano de simetria cortando a molécula ao meio, então foi cortado aqui ó, com os pontilhados, aí eu identifico plano de cima, plano de baixo. Certo? Então, primeira coisa, identificar os carbonos que têm a ligação dupla. Então, entre esses carbonos, você passa um plano de simetria dividindo a molécula ao meio. Fazendo isso, você divide a molécula em parte de cima, parte de baixo. Certo? Feito isso, você vai observar. No plano de cima, eu fiquei com cloro e cloro. No plano de baixo, eu fiquei com hidrogênio e hidrogênio. Ou seja, os cloros, nesse primeiro caso, ficou os 2 do lado de cima, no plano de cima. Ou seja, ficou do mesmo lado do plano. Já nesse outro composto, quando eu passei o plano de simetria, os cloros ficaram em plano diferentes. Né? Ficou um para baixo e um para cima. Então, nesse caso, eu vou identificar o tipo de isomeria como sendo isomeria geométrica cis e trans. Nessa isomeria geométrica cis e trans, só vai ter 2 isômeros. Um é que chama de isômero cis e outro que chama de isômero trans. Certo? Então, cis são aqueles que vão estar do mesmo lado do plano. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui seria o isômero classificado como isômero cis. E trans está relacionado quando os ligantes ficam de lado diferentes. Então, quando eu falo assim, os ligantes, é os ligantes de referência que estamos tomando aqui, que no caso aqui é o cloro. Né? Então, nesse primeiro caso, os 2 cloros ficaram do mesmo lado do plano, então eu chamo de isômero cis. E nesse outro caso, os cloros ficaram em planos diferentes, então eu chamo de isômero trans. Certo? Então, vamos ver exemplos agora com compostos hidrocarbonetos. Então, aqui eu tenho o but2-eno, ele possui isomeria geométrica
espacial geométrica, vamos ver. Então, o but2eno, 2 tem uma ligação dupla, né? No segundo carbono. Então, aqui, ó, segundo carbono, uma ligação dupla. Certo? Então, quando foi feita a disposição das ligações, nós tínhamos aqui, ó, carbono, dupla, carbono, que está ligado com CH3, está ligado com hidrogênio. E o outro está ligado com CH3 e está ligado com hidrogênio. Passou o plano de simetria dividido aí a molécula em duas, justamente na posição da ligação dupla. Então, no plano de cima, eu fiquei com CH3, CH3. No plano de baixo, hidrogênio, hidrogênio. Então, isso quer dizer que ó, CH3 e CH3 estão do mesmo lado do plano. Então, nesse caso, esse isômero é o isômero chamado como isômero cis. Né? E, ó, isômero cis. Já no outro, quando eu passo o plano de simetria, eu tenho CH3 para baixo, CH3 para cima. Então, os ligantes de referência estão em lados diferentes, ou seja, em planos diferentes. Então, aqui eu chamo de isômero trans. Agora eu tenho isômero trans. Então, essa isomeria, chamada isomeria espacial geométrica, cis e trans, ela está relacionada aos compostos que, se você colocar aqui, se eu passasse um espelho, aqui, ó, ele não é a imagem especular do outro, tá vendo? Então, se você colocar aqui, ó, você vai ver a diferença. Isso aqui não vai se espelhar com esse aqui não vai se espelhar com esse aqui se espelhou, né, com esse aqui e esse, mas teve diferença justamente aqui, ó. Por quê? Esse tipo de isomeria é como se tivesse feito uma rotação em um dos carbonos. Então, o ligando que estava em cima foi para baixo, que estava embaixo foi para cima. Certo? Então, nesse tipo de isomeria, nós vamos chamar de diastereoisômeros, né? Eles são diastereoisômeros. Então, a primeira condição para que aconteça isomeria espacial geométrica é a presença de carbonos fazendo ligação dupla. Essa é a primeira condição. Segunda condição, os ligantes do carbono têm que ser diferentes. Aqui, ó, CH3 diferente de hidrogênio. CH3 diferente de hidrogênio. Beleza? Então, nós vamos ter essas duas condições para que aconteça. Primeira condição, presença de ligação dupla entre carbonos. Segunda condição, você vai observar os dois carbonos que estão nessa ligação dupla. Aí observa o primeiro, do lado esquerdo. Ele deve ter os dois ligantes diferentes. Observa o segundo, do lado direito. Ele deve ter os dois ligantes diferentes. Ok? Então, como eu estava falando, a primeira condição, que os carbonos tenham ligação dupla. Então, procurar a ligação dupla de dois carbonos. Segunda condição, ó, o ligante A tem que ser diferente de B. Né? Então, esse carbono aqui que eu estou observando, o ligante tem que ser diferente do outro, não pode ser igual. Depois observa o outro carbono. Então, os ligantes também devem ser diferentes. Então, D tem que ser diferente de E. Certo? Então, essas duas condições vão me dizer se o composto ele possui isomeria espacial geométrica cis-trans. Aí tem outros exemplos aqui. Ó. Quando eu passo o plano de simetria, passando o plano de simetria, eu tenho esse carbono. Tem o cloro e hidrogênio, são diferentes. Esse outro carbono, cloro e hidrogênio, também são diferentes. Então, pelo plano de simetria, eu fiquei com os cloros na parte de cima e o hidrogênio na parte de baixo. Ou seja, os cloros estão do mesmo lado do plano, mesmo, então seria o isômero cis. Passando o plano de simetria aqui no outro, eu percebo que eu fico com um cloro na parte de cima
e um cloro na parte de baixo. Então, ficou em lados diferentes e vou chamar do isômero trans. Então, apenas esses dois tipos de isômeros vai acontecer, o isômero cis e o isômero trans. Certo? E a nomenclatura do composto vai ser acrescido justamente esse termo, cis e trans. Então, se era o 1,2 de cloroetano, então da esquerda ficou cis 1,2 de cloroetano, e o outro ficou trans 1,2 de cloroetano. Então, vocês vão pegar várias questões de exercício de prova de vestibulares para pedir para você identificar o tipo de isomeria, a classificação. Então, se nas alternativas tiver o mesmo nome do composto e diferença aqui do cis e o trans, você já sabe que é isomeria do tipo geométrico. Né? Não precisava nem detalhar mais. Possuir o mesmo nome e esses termos cis e trans já está dizendo que é o tipo de isomeria geométrica. Beleza? Então, aqui ele colocou uma disposição, né? Procurando colocar 3D. Próxima aula eu vou pegar minhas bolinhas ali para a gente fazer essa representação também. Então, justamente mostrando qual está o plano de simetria. Então, aqui eu tenho carbono ligado com outro carbono e aqui a ligação dupla. Então, cortando o plano de simetria, os hidrogênios ficam para baixo e aqui os cloros ficam para cima. Certo? Então, aqui, ó, molécula cis. Então, a molécula cis, né, ela vai formar polos, né? Então, aqui eu vou ficar com 2 cloros, os cloros têm cargas negativas, e para baixo eu vou ficar com 2 hidrogênios que têm carga positiva, não é isso? Então, entre o cloro e o hidrogênio, o cloro é mais eletronegativo, ele vai ficar com as cargas negativas. Então, a molécula cis ela vai ficar uma molécula polar. Já a molécula trans vai ser uma molécula apolar, porque vai ter uma neutralização aqui do hidrogênio no cloro, um positivo e um negativo, vai neutralizar, põe uma carga 1 e 1. E lá embaixo também vai neutralizar, cloro negativo e positivo, 1 e 1 também neutraliza. Então, essa estrutura trans, ela não tem polos. Então, isso aqui também vai estar relacionado com algumas características das substâncias cis e algumas características das substâncias trans. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos detalhar mais a questão da isomeria espacial geométrica. Vamos ver quando nós vamos observar em compostos cíclicos e vamos ver mais alguns detalhes. Né? O horário já está se esgotando aqui, o aplicativo já está dizendo que vai parar a aula. Então, peço obrigado aí pela atenção de vocês. E vamos esperar mais um pouco, né, para ver o retorno das nossas aulas. Cheiro para todo mundo. Vai sair um minutinho aí para a aula do próximo professor. Ok? Então, cheiro para todo mundo aí. Vou parar aqui a gravação.